Tudo bem, gente? Eu me chamo John Luthier e estou aqui graças ao incentivo da SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, na pessoa do secretário Manso, e também graças ao nosso governador Flávio Dino, tá certo? Estou participando do edital em que foram convocados os artistas do Estado do Maranhão e segmentos diversos envolvendo a cultura, e estou aqui para ensinar um pouco do que eu vivo no meu dia a dia, na minha oficina de luthieria e também na minha experiência com equipamentos de áudio, instrumentos musicais propriamente ditos, né? Eu vou começar aqui falando de um equipamento de áudio, muitas vezes confundido com instrumento musical, que é o microfone. Por que nós estamos falando do microfone nesse momento? Nesse tempo de pandemia, no cenário de possíveis infecções, quando retornarmos às nossas atividades normais, nós vamos nos deparar com essa situação. Microfone, em que muita gente pega, que muita gente usa, tá? Como fazer para limpar, para desinfetar, né? Fazer a desinfecção desse aparelho de áudio. Na verdade, isso aqui é um instrumento de áudio, ele não é um instrumento musical. O instrumento musical é a voz humana. Inclusive a voz humana, se você pesquisar, a voz humana é o primeiro instrumento musical da história. Então nós vamos falar do equipamento de áudio, que é o microfone. Tá? Primeiro eu vou falar um pouco das características desse microfone, do que é o microfone, do que não fazer com o microfone e de como desinfetar. E o conselho no final, que esse realmente você vai gostar muito de saber, até mesmo porque existem pessoas que não têm esta informação, tá bom? Primeiro, o microfone ele é um instrumento de áudio. O que é o microfone? O microfone é um aparelho eletroeletrônico que converte as energia mecânica em energia elétrica. Como é que isso funciona? Cada vez que você fala, cada vez que você reproduz um som frente ao microfone, esse deslocamento de ar, juntamente com o deslocamento de moléculas de água, né, produz um efeito físico, em que é captado por uma bobina que existe aqui dentro, transformando em impulso elétrico, que vai para a sua caixa de som, que vai para a sua mesa de som. Eu vou até abrir esse microfone aqui é um microfone simples, tá? O microfone da Vocal, microfone de mais ou menos R$50 que você encontra no mercado. E eu vou abrir esse microfone e vou falar um pouco sobre isso. Tá? Aqui existe o globo, que a gente chama, o grade, globo. Existem várias denominações que as pessoas dão. Isso aqui é a proteção da bobina do microfone. Aqui dentro, como você deve estar observando, existe uma bobina. O que é essa bobina? Essa bobina é como se fosse um pequeno alto-falante. Esse alto-falante de carro que você olha, alto-falante grande, médio, pequeno. Aqui é um micro alto-falante, né? Tem uma membranazinha que capta essas vibrações, transforma essas vibrações em impulsos elétricos, né? Micro impulsos elétricos, e através do cabo ele passa para o seu sistema de som, tá certo? Por isso que há um conselho que todo mundo dá, né? E quando você vai testar o microfone, você não pode, bater. Quando você faz isso, essa bobina que é altamente sensível, ela vai receber um impacto que não é para receber, que é o mesmo impacto semelhante ao impacto de uma queda. Também o microfone é um instrumento de áudio que é muito sensível à queda, tá? Quando você não tem o devido cuidado, ou bate, ou deixa cair, este impacto, ele mexe com a estrutura da bobina.
e pode queimar, pode danificar. A maioria das vezes ele perde o grave total, então é necessário que se troque essa bobina que eu mostrei anteriormente. Tá? Então esses aqui são os conhecimentos básicos sobre o que é um microfone. Tá? Então nós vamos falar agora um pouco sobre a limpeza, sobre a desinfecção desse aparelho, quando não há uma outra medida que eu vou citar logo após ao conselho que eu vou dar aqui a respeito da limpeza do microfone. Olha, já foi comprovado cientificamente que o microfone, por ter a proximidade com a boca e a saliva, aqui cada vez que você fala é liberado gotículas de saliva através do ar que batem nesse sistema aqui, nessa grade desse microfone, nesse globo desse microfone. Já foi comprovado que o microfone é um vetor de transmissão de doenças. Não só agora sobre o coronavírus, mas outras doenças também. Vamos citar algumas. Hepatite. Você que não sabia, o microfone pode transmitir hepatite, tá? Nas suas possíveis graduações. Outra doença que pode ser transmitida através de um microfone mal higienizado. A herpes labial. A doença sexualmente transmissível, quando ocorre aquelas caroços ali na boca da pessoa, né? E aqueles caroços estão inflamados com um pequeno pus dentro, aquilo ali é a fase de transmissão da doença. Se você encosta na boca, que muitos não têm a técnica adequada para utilizar o microfone, e aqui vou até citar que a distância é uma distância confortável, em que dê para captar o som e não precisa colocar o microfone dentro da boca, tá? Porque a maioria das pessoas fazem isso. Acontece essa transmissão através desse instrumento de áudio, tá bom? Agora, propriamente o coronavírus, né, que através das gotículas de água, as gotículas de saliva, também pega nessa região aqui e se torna um possível vetor de transmissão, tá? Então, muito cuidado com isso. Eu vou ensinar como limpar a limpeza mais básica possível e que pode reduzir muito o risco de contágio através de um microfone comunitário. Porque você sabe, às vezes a gente entra numa igreja, a gente vai num local, vai dar uma entrevista ou vai propriamente cantar em um evento e não existe instrumentos individuais. Existe um microfone lá colocado para todo mundo que chega a falar. Inclusive nas próprias assembleias, nas próprias repartições públicas. Esse aqui é um conceito que vai valer para todos. Olha, diariamente, e a partir do que? Existe um profissional de áudio, existe alguém tomando de conta da mesa de som, da sonoplastia do ambiente. Cada vez que uma pessoa usa, depois desse período de pandemia, vai ser necessário fazer essa desinfecção, quando não há possibilidade de seguir o conselho, que vai ser a última parte sobre o microfone, na qual eu vou falar. Tá? Então aqui está o microfone é composto, como eu já expliquei, pelo corpo, né? Cabo, que não está aqui agora, eu estou falando só do instrumento, já eu vou falar um tópico sobre cabo também. Corpo do microfone, chave, né? Quando tem chave, e propriamente o globo, né? A grade. É muito simples a desinfecção, você pode fazer com uma flanela, né? Um pano macio. Esse pano aqui é o mesmo que eu utilizo na limpeza de instrumentos musicais, que é de microfibra, né? É uma resina plástica bem macia, bem absorvente, que não causa arranhão em instrumentos musicais, em carros, tudo. É indicado inclusive para polimento de pinturas de alta performance, o pano de microfibra, tá? E pode ser utilizado também o papel toalha. Desse aqui, nesse período de pandemia, nesse período que nós vamos viver pós esse momento, o mais aconselhado mesmo é utilizar papel toalha, porque depois que você fizer a asepsia do instrumento, você descarta ele, tá bom? Primeiramente, como já está se batendo na mídia, ensinado, você higieniza as mãos com álcool gel, preferencialmente lavar com água e sabão de coco, né? Por que eu indico sabão de coco? Porque o sabão de coco geralmente é feito com óleos de fruta, né? Então ele é um sabão que
não vai afetar aí diretamente o meio ambiente e a sua saúde, né? Mas na falta de lavar as mãos, você higieniza com álcool gel, como estou fazendo agora. Pega um papel toalha, né? Preferencialmente aí uma folha só. Você dobra esse papel toalha, você coloca o álcool gel no papel toalha. Olha, importante, não deixe assim relevos de álcool gel. Por quê? Porque ele pode também danificar o instrumento se você não souber. Umedeceu o papel toalha, tá? Ficou bem úmido, não tem excesso em lugar nenhum. Você higieniza normalmente. Globo, tá? Globo no microfone, higieniza bem. Isso aqui tem que ser uma atitude tomada pelo mesário, pelo sonoplasta, pelo técnico de som? Tem. Mas na ausência disso, você mesmo ande com o seu aparato de higienização. Inclusive vão ser vendidos nesse período lenços umedecidos com álcool gel, que você pode carregar na sua bolsa, que você pode inclusive levar para todo lugar a partir de agora. Na ausência desse tubo de álcool gel, você pega lá o lenço umedecido, faz a higienização. Tá bom. Depois dessa tomada, né, de atitudes que a gente realizou agora, fica a dica final sobre um instrumento de áudio chamado microfone. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que existem muitas pessoas que não têm condição de comprar um microfone, mas outras têm. Assim como eu sou músico, assim como existem músicos que têm que comprar o seu violão, já a gente vai falar sobre instrumentos musicais, pode comprar o seu contrabaixo, pode, né? Ele compra, ele leva, para onde ele vai tocar, ele anda com o instrumento musical. Gente, nesse período de pandemia principalmente, o conselho que eu dou, compre um microfone. Olha, esse microfone aqui é um microfone básico. Ele custa em média R$45. Na internet você encontra aí, 45, 55. Mas fica a dica de que você compre o seu instrumento. Por quê? Porque isso vai se tornar um instrumento de uso particular. Ou seja, só você vai respirar, só você vai cantar, só você vai encostar ao lado com um acidente qualquer, tocar no instrumento como esse. Quando muitas pessoas utilizam, por mais que você limpe, por mais que você venha desinfetar esse instrumento, como eu ensinei há pouco, né, com o álcool gel, também existe outra possibilidade de desinfecção que é com sabão neutro, mas esse a gente procura evitar um pouco por causa da água, né? E água e instrumentos de áudio não combinam, tá? Por mais que a gente tome essas iniciativas de limpeza, muitas pessoas vão pegar. Muitas pessoas vão usar, muitas pessoas vão respirar próximo ao microfone, né? Então a dica de ouro, a dica de hoje, compre o microfone para você. Eu indico, existem outros microfones de qualidade média, de boa qualidade, né? Eu não estou falando de Shure no caso, né? Shure ou Shure, tanto faz como você queira chamar, que é um dos melhores microfones, Sennheiser. Eu estou falando de microfones em que você vai poder pegar e comprar com preço acessível, como o JWL, que custa mais ou menos R$115 se você compra um, como o Lesson também, que é um microfone de qualidade intermediária, um produto nacional, tá? Existem também os produtos da Kadosh, que são produtos também muito bons, microfones bons, tá bom? Então fica a dica, JWL, Kadosh, né? Você vai poder encontrar na faixa aí de 80 até R$120 e você vai ter um aparelho que não vai te causar problemas. Porque chegou lá para cantar, chama o rapaz que está responsável pela mesa, eu queria colocar meu microfone aqui. Ele vai desconectar o cabo, vai colocar o seu microfone e vai estar tudo resolvido. Você vai utilizar. Inclusive esses microfones, quando você compra na faixa de R$100, 80, 100, 120, 150, eles acompanham uma bolsinha. Então você sempre vai estar desinfetando, vai estar limpando o seu instrumento de áudio e vai estar assim evitando possíveis contaminações por causa de uma atitude simples, que é utilizar o microfone, tá bom? Então esse é o tópico sobre microfone, tá? E agora a gente vai passar
para os outros tópicos, que no caso são os cabos. Né? Forte abraço. Instrumento, um aparato, a nossa questão do áudio, que a gente usa no dia a dia, que você vai conviver com ele. Também muita gente pega, às vezes ele fica no chão, né? Às vezes ele fica no chão e as pessoas às vezes passam por cima, tudo, tem toda aquela questão, tá bom? Também fica o conselho, compre o seu próprio cabo, mas na ausência disso, sempre faça essa higienização. Converse aí com o seu técnico de áudio para estar fazendo essa higienização sempre, né? Diariamente na rotina de uso, né? Normal da aparelhagem, tá bom? Como é que nós vamos higienizar este cabo? Né? Está aqui o plug, tá? E está aqui a superfície de borracha. Existe uma fórmula mágica de baixo custo para higienização, no caso de cabos, instrumentos em geral, tá bom? Que fórmula é essa? Muito simples. Sabão neutro e água. Onde é que essa solução vai ser utilizada? Na parte de borracha, tá bom? Então o que você faz? Você pega um copo americano de água, vem aqui uma colher de detergente, pronto, apenas isso, nada mais. Mexe aqui, tá? Pronto. Essa solução, ela pode ser utilizada na limpeza da parte de borracha do carro, tá? Existem pessoas que passam aqui também na parte de metal, mas eu não aconselho porque, como eu disse, água e metal, no nosso caso no áudio, ele não é muito bem visto, tá bom? Você vai pegar essa solução aqui e vai colocar ou no papel toalha, no caso, ou num pano. Eu prefiro pano, nesse caso, propriamente dito, no carro, né? Isso aqui você pode reservar, né? Não tem validade, né? Então você pode reservar nessas garrafinhas pequenas, que você compra de um refrigerante, alguma coisa só, você coloca aqui dentro, facilita bastante. Ou utilizar como eu utilizo na minha oficina, no borrifador, aquele borrifador de cabeleireiro, que você usa no salão de beleza, borrifador de água, coloca essa solução lá. Eu utilizo dessa forma, tá? Na minha oficina, mas aqui nós estamos num outro ambiente, um ambiente mais em casa, propriamente dito, né? Então aqui a gente vai utilizar o que a gente tem. Coloca aqui nessa garrafinha e você vai umedecer este pano, né? Com um pouco dessa solução de água e detergente neutro, né? Mais uma vez, não deixa muito concentrado, e você vai passar na borracha. Normalmente, passou na borracha, vou mostrar para vocês aqui. Esse cabo ele é um pouco mais rígido, um pouco mais grosso, porque ele tem o intuito de passar mais som para o instrumento, tá bom? Olha, eu vou te mostrar o quanto de sujeira tem reservado no cabo desse quando ele não é devidamente limpo. Isso tudo é sujeira. Marcou o pano aqui. Tá vendo? Possivelmente nessa sujeira, nessas camadas de gordura, para quem sabe, esses vidros, a maioria dos vidros, eles têm uma capa de gordura ali que protegem, é uma membrana de gordura que protege. Quando você faz isso, uma fricção mecânica, justamente com sabão, vamos falar assim, propriamente dito, você está fazendo a limpeza e você está removendo esses vidros do seu cabo. Tá? John, higienizei aqui a parte de borracha. Como fazer para higienizar a parte dos metais? Olha, álcool a 70% você pode utilizar para higienizar, tá bom? Solução de água com sabão não aconselho, mas você toma a sua decisão se você quer usar ou não, mas corre risco de danificar, eu prefiro não usar. Mas existe um produto também, chama-se WD-40, que esse aqui é o produto de bancada de luthier. Todo luthier ele tem esse produto disponível.
Olha, isso aqui é um produto que expulsa a umidade, que limpa e protege, solta peças oxidadas e libera mecanismos travados. Olha, eu quero entrar numa questão de que WD-40 não é não é lube, white lube, né? Aqueles que você compra no supermercado normalmente, que custa R$7, R$10. Aquele lá é altamente nocivo para o seu instrumento. Não utilize, utilize esse aqui. Esse aqui a gente utiliza até em placas eletrônicas para expulsar a umidade. Então você chega, aqui também eu vou utilizar papel toalha agora. Né? Papel toalha. Mesma coisa, dobra aqui. Não coloca muito. Aqui na proximidade você chega, já coloca aqui, tá bom? E utiliza essa solução na parte dos plugs. Essa solução vai servir para justamente quebrar essas partículas de gordura que existem. O vírus tem essa carapaça de gordura e também vai servir para proteger, para isso não enferrujar, apesar de ser metal, oxida, e também preservar o instrumento que ele vai ser utilizado. Então essa aqui é a dica para fazer a limpeza, no caso, vou enrolar isso aqui direito, né? A limpeza do seu cabo, tá bom? De maneira didática, rápida, fácil. Esse cabo está limpo, tá bom? Lembrando que você tem que higienizar toda a sua mão, o antebraço, né? Com bastante sabão, bastante álcool gel, antes de fazer essa desinfecção. Limpou, pode guardar. Preferencialmente tenha o seu também, que é um instrumento de áudio, tá bom? Sua mão antes de utilizar o instrumento musical. Como essa higienização básica é lavar as mãos e antebraço no caso do instrumento musical. Instrumento musical você lava com sabão de coco, com detergente neutro, né? Esse aqui é um bom material que a gente usa para esse tipo de limpeza da mão, né? Mas ele retira em excesso a gordura. O problema desse detergente é isso, é que ele tira muito, toda a película de gordura da pele, pode realmente causar aí uma dermatite, né? Algum problema na pele da sua mão, do seu braço, tá bom? Quando não é bem diluído principalmente. Mas aqui no caso do instrumento musical, primeiramente você vai lá com sabãozinho de coco, com sabão neutro, pode ser esse aqui também. Você chega, lava as mãos bem lavadas, lavar a mão, lavar a palma da mão, lavar aqui as costas da mão, né? Aqui as costas da mão, lavar os espaços interdigitais, né? É bem importante isso, e lavar o antebraço aqui, né? Parte aqui, logo após aqui a mão, né? Você lava bem lavado isso aqui, depois de bem lavado, aí você vai utilizar seu instrumento. Mas para você utilizar seu instrumento, ele tem que estar pré-desinfetado. Ele tem que já ter feito uma limpeza e tem que ter sido guardado no seu case lá. Por isso é que eu reafirmo, quando possível, sempre que possível, compre seu próprio instrumento. Só você vai utilizar, só você vai pegar. Nesse período de pandemia principalmente. Ah, por causa disso, John, tu está me dizendo, John Luthier, tu está me dizendo que agora eu não vou poder tocar no instrumento de ninguém? Pode. Mas se você tiver condições, faça um esforço para o seu próprio instrumento. Trate ele como um membro da sua família. Já diz o ditado, instrumento musical e mulher não se empresta para ninguém, né? E eu estou falando aqui apenas um ditado popular, claro que mulher não se empresta porque mulher não é objeto, tá bom? Instrumento musical é um objeto, mas também existem muitas mulheres, esposas de cliente meu, que chegam lá na luthieria e falam: rapaz, John, se tu soubesse que meu marido tem mais ciúme às vezes do instrumento, do violão dele, do baixo dele, da guitarra dele, do que de mim. E realmente acontece, porque o instrumento musical ele passa a ser uma parte de você, uma parte da sua família. E você tem ali ele como companheiro nas horas difíceis, tá bom? Então, sempre que possível, tenha seu próprio instrumento. Tá? Como é que eu vou fazer a limpeza disso aqui? Aqui existem vários fatores. A parte do bojo, geralmente, ela é revestida com verniz. E que verniz é esse? Olha, de alguns anos para cá, o verniz que se utiliza nos instrumentos musicais é o mesmo verniz do seu carro, tá? Essa parte aqui brilhosa, geralmente é o mesmo verniz do seu carro, tá? Nossa, John, o mesmo verniz do carro? É um verniz que a gente chama PU, que é um verniz
que existe uma catálise química nele e ele seca sem precisar ir ao sol. No caso é o que acontece com o instrumento. Esse verniz é uma resina plástica que tem a alta aderência e protege a madeira do seu instrumento, né? E deixa esse acabamento bonito. Nessas partes que tem o verniz, no caso no bojo, no caso atrás por trás, no fundo, nas laterais, você vai poder fazer essa higienização como eu vou te recomendar agora, tá bom? A mesma solução quando está muito sujo, quando tem muita gordura, porque quando a gente utiliza o instrumento musical, aqui a gordura que existe no braço, na mão, ele passa para o instrumento aqui e fica aquelas camadas de gordura, né? Possíveis vetores de transmissão de doenças também, eu vou aqui falar, porque o nosso vídeo é intuitivo e fala de desinfecção de instrumentos musicais. Então o que acontece? Tá bom? Você pega essa mesma solução a fim de remover a grande camada de gordura que fica no bojo do violão e às vezes fica aqui no braço também. Com essa solução de detergente neutro, você pega a flanela, claro, uma flanela limpa, né? Você pega também, não umedece muito, e você passa nas partes que tem verniz, tá bom? Nas partes que tem verniz. Assim você vai estar fazendo um primeiro momento da desinfecção desse instrumento, tá bom? Passa todas as partes que tem verniz, faz essa limpeza para tirar essas películas de gordura que são formadas aqui pelo seu uso, né? Bom, passa, faz a limpeza. Tá bom? Na madeira envernizada. Já a gente vai finalizar. Como é que a gente vai acabar a limpeza do instrumento musical, tá bom? Os contatos diretamente que você tem também com as cordas, com o braço, você pode desinfetar com álcool, mas no caso, se você quiser desinfetar com álcool as cordas do seu instrumento, existe um tipo de álcool específico para isso, que é o álcool isopropílico, álcool de isopropil. Olha, o que acontece? Por que esse álcool é diferente no caso do álcool gel, no caso do álcool 70? Porque este álcool, na sua formulação, existe a mínima quantidade possível de água, de umidade. Então ele não vai ocasionar o quê? Não vai ocasionar com que as cordas venham oxidar com facilidade. Da mesma forma, né, esse álcool aqui é um produto químico, então eu aconselho, nesse momento que você for utilizar, você utilize máscara, tá bom? Eu não vou colocar máscara porque para melhor conduzir aqui o nosso vídeo, a nossa explicação, mas da mesma forma você coloca aqui um pouquinho e você pega e passa nas cordas do instrumento. Eu quero fazer aqui os meus agradecimentos à SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, e ao nosso governador Flaviano pela oportunidade de participar desse edital, dessa concorrência e estar aqui falando um pouco sobre como limpar os seus instrumentos musicais, de como limpar seus instrumentos de áudio. E lembrando que eu estou ali na Galeria Santaninha, que fica na Rua de Santaninha, Praça Deodoro, bem em frente à escadaria da Praça Deodoro mesmo, tá bom? Eu vou deixar aqui os contatos no final do vídeo, agradeço a todos vocês e a gente vai ter vídeos legais, vídeos intuitivos, que a gente vai ensinar muita coisa e passar um pouco da experiência que a gente tem ao longo do tempo com áudio e com também a manutenção de instrumentos musicais. Se você precisa consertar seu violão, seu baixo, sua guitarra, seu microfone com fio sem fio, estamos por lá mesmo, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.